Olá pessoal, estamos aqui em mais um Pode Incluir com uma super convidada num tema interessantíssimo, onde a gente vai trabalhar a inclusão no contexto escolar, mas do ponto de vista da psicologia comportamental. Então, não se esqueçam, por favor, se inscrevam lá no nosso canal, ative o sininho, para que quando a gente estiver ao ar, sempre você for notificado, tá bom? E estamos aqui então com a nossa queridíssima Nájila Guedes. Se apresente, por favor, para os nossos convidados. Oi, pessoal. É uma alegria estar aqui hoje, né, na trajetória da Lena, que eu conheço há tanto tempo. Ixi, é velha, hein? Que há anos vem junto comigo, né, na luta pelos nossos pequenos, né, em prol da inclusão, de um desenvolvimento de mais qualidade. Então, eu sou a Nájila, eu sou a coordenadora da Clínica Reforce e trabalho, né, com crianças, aí nosso público infantil, pré-adolescentes, dentro da análise do comportamento aplicada, no contexto de casa, no contexto clínico e no contexto escolar, né? Principalmente, que é o nosso tema de hoje. Grande desafio, né? Diário, a nossa batalha por uma inclusão um pouco mais humanizada, né? Dos nossos pequenos e pequenas. Isso mesmo. E engraçado que antes da gente começar, é o QG, né? QC? QG. GC. O GC, que é a frasezinha que vai do tema, quando eu falei psicóloga comportamental, todo mundo, que é isso? Explica um pouco pra gente. Tudo bem, tem a psicologia e dentro da psicologia tem os seus diversos ramos. Dá uma pincelada geral, explica pro pessoal o que é a psicologia comportamental. Isso, de uma forma assim, muito resumida, né? Qual que é o nosso objetivo de estudo? É entender o comportamento do sujeito permeado nesse ambiente, né? E como que esse ambiente pode ou não influenciar alguns comportamentos. Então, a gente trabalha na compreensão dos facilitadores para potencializar comportamentos ajustados, adaptativos, né? Comportamentos adequados e também para reduzir problemas de comportamento, que é a nossa grande chave na atualidade, né? Como analisar a função dos comportamentos. Por que a criança emite esse comportamento diante dessas pessoas, diante dessa situação? Qual a razão, né, para esse comportamento ter se instalado nesse desenvolvimento? Então, dentro aí da psicologia, a gente busca respaldo em procedimentos e técnicas específicos da análise do comportamento para ajudar nesse contexto escolar, por exemplo, né? Quais seriam as melhores possibilidades de incluir essa criança em diferentes ambientes dentro da escola? Ok. A Nájila, como a gente se conhece há um tempo, eu vou pôr ela numa cilada. Uma encruzilhada. Tudo é comportamento? Uma vez a gente bateu um papo sobre isso, porque tinha, por exemplo, ela é queridíssima, gente, ela coordena a equipe de terapia da minha filha, né? E nos nossos muitos perrengues, né, Nájila, nas lutas aí para tentar entender e traduzir comportamentos, em algumas histórias a gente percebeu um pouco depois que nem tudo é comportamento, né? Às vezes tem causas fisiológicas, então como entender? Primeiro você tem vamos dizer assim, um protocolo. Bom, primeiro eu tenho que descartar se não é uma dor de dente. Segundo, eu tenho que descartar se não é alguma dor física. Terceiro, eu tenho que descartar se não é fome. Enfim, explica pra gente aí como entender e como eu, analista do comportamento, que é o seu caso, desculpa, eu não, tá, gente? Ela. Tudo bem que às vezes eu tento ser, tá? A gente vai aprendendo um pouco com elas, com essas profissionais maravilhosas. Então, como eu bato o olho numa situação e eu entendo que aquilo é comportamento, sim. Sim. O humano, ele é um serzinho muito complexo, demais, né? E a gente entende que muitos comportamentos são multifatoriais, né? Então, às vezes, ele engloba uma série de disfunções.
muitas das vezes a gente não consegue entender o que está promovendo esse comportamento. E aí eu vou muito na onda do que eu vejo na clínica. Vamos perguntar para quem entende? Mãe, né? Mãe, sempre. Mãe é bússola, né? Mãe é norte ali para a gente conseguir entender os sinais daquela criança. Então a gente faz um levantamento do que aconteceu no dia anterior, se houve uma mudança de rotina, se ela está reclamando de uma dor, né? Então a gente tenta olhar para esse indivíduo no desenvolvimento como um todo, né? Se a gente pensar que está tudo conectado, alguma parte está fora ali, né, do eixo. Então a gente precisa de ajuda, não sozinha, né, mas de uma equipe imensa, e nessa equipe eu incluo multidisciplinar, professores, né, que são os nossos guias também, sim, porque eles estão... Hoje em dia, né, Helena, a gente está num cenário de crianças que estudam integral. Então, sim, muitas das vezes, essa criança vai para a escola às 7 da manhã e sai às 6 da tarde. Sim. Então, a gente precisa recorrer também a esses profissionais que estão com uma ali, carga horária enorme com a criança. Enorme, né? E atentos, né, a todos esses sinais do desenvolvimento, do comportamento, do que a criança comeu, do que ela produziu no dia. Então, são recursos extras que a gente precisa incorporar também na nossa análise do comportamento. Sim. E considerando o contexto atual, então a gente está numa situação em que a sociedade está sofrendo as questões de saúde mental consequentes, né, da crise do Covid, da crise sanitária do Covid, que confinou a todos e gerou uma série de sequelas, né? Primeiro na psique, né? E por consequência atinge o comportamento que, enfim, é o nosso tema de hoje. Agora, isso com certeza eu imagino que se agravou nas residências, nos lares, enfim, consequentemente também agravou essa crise, com certeza está aumentada, né, nas escolas. E como que você tem observado isso nesse contexto escolar? Sim, os prejuízos estão aparecendo agora. Tá? Então a gente consegue olhar por duas vertentes. Vamos pensar assim, essa criança que foi para casa e a família pôde observar a potencialidade e a dificuldade dessa criança, né? Então a família conseguiu trazer um olhar mais atento para essas dificuldades latentes que já existiam na criança, que às vezes a gente fala, olha, mãe, fica atenta que esse comportamento pode ser de grande prejuízo a longo prazo. E muitas das vezes a gente tem aquela frase, não, vamos esperar, né? Não vamos fazer terapia agora, não. Cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu tempo, pode ser que ele venha a adquirir esse repertório. Não, hoje em dia a gente já trabalha com prevenção. Tá. Para que esperar estabelecer um mau comportamento para depois ter que tirá-lo, né, ao invés de prevenir? Isso. A gente faz a prevenção pensando nessa promoção, que ela é integral, né? Se essa criança está bem assistida, se ela está, né, ali com uma equipe que dá suporte, acolhimento, a família também vai ter esse respaldo, né? Ela vai ter uma orientação de como lidar com esses prejuízos que o Covid nos trouxe. Sim. E esses prejuízos a gente não sabe até qual escala que está sendo atingida, né? Foi um processo de desconstrução para construir. Estamos na reconstrução. Né? Estamos na reconstrução até enquanto profissionais, porque a também gente precisou se reinventar dentro dos moldes de intervenção. Sim. Aquilo que era um guia ali, né, pra gente, um modelo... Simplesmente não funciona mais, não né? funciona, né? Porque dá certo para algumas crianças, para outras não dão certo, tá? Cada criança tem seu desenvolvimento, cada criança tem os seus Sim. recursos. Então, a gente, enquanto profissionais, aliados à escola, estamos constantemente construindo o que se desconstruiu ou que nunca foi feito. Sim. Tá? Porque os prejuízos também podem vir de algo que não foi construído. Então, se a gente pensar ali na educação infantil, que é o nosso pilar, né, do desenvolvimento, os primeiros sinais e sintomas de problemas de comportamento aparecem na educação infantil, né? Sim. Então, o professor capacitado, especialista, que vê o sinal e recorre a nós, ele muda a vida de uma criança, ele Sim. muda a trajetória. Então, as crianças que não tiveram a oportunidade de estarem incluídas nesse cenário, porque a pandemia os retirou, muitas perderam. Sim. A chance de estar com alguém com aquele olhar que a gente sempre fala, né? De respeito, de cuidado, de atenção, né? De afeto.
para sinalizar um comportamento já ali alarmante. Sim. E eu acho engraçado, se não triste, né? O fato de que algumas escolas ou não permitem ou dificultam muito a participação, né, dos psicólogos comportamentais, dos analistas de comportamento no seu ambiente físico. E cada um inventa uma desculpa. E, na verdade, essa barreira, esse bloqueio, está causando um prejuízo para a criança, para o aluno, né? Que não é visto como um indivíduo que está precisando de um suporte. Ah, não, mas aqui é o meu ambiente, aqui é dentro do meu muro, aqui eu mando, aqui eu resolvo. E a gente está percebendo que não está resolvendo. Né, que os quadros estão se agravando, a sociedade está mais doente, né? E afetando os comportamentos dentro e fora da escola. Mas quando eu me deparo com mães que me procuram e falam, mas a escola não está deixando o meu terapeuta entrar. Eu falei, mas como não deixa? Não existe o não deixa. Se você deu um tempo e a escola não resolveu, ela tá precisando de ajuda também. Tem que ter a humildade de falar, ok, vamos fazer uma parceria, trabalhar juntos. Eu imagino você, no seu contexto, a dificuldade que é. A família falando, por favor, me ajuda, vai lá, procura o diretor. E você vai lá e tem alguém ali super resistente, não querendo se abrir, não permitindo você. Como que você lida com essa mais uma encruzilhada? Quantas perguntas, hein? Complicadas. A gente vive uma angústia coletiva, né? Eu me coloco muito no lugar da criança que foi, né, destinado a ela aquela escola. Então, quando as famílias nos procuram, né, tem uma razão pela qual a família escolheu aquela escola. Mas se eu não me sinto acolhida e eu não me sinto... as mães sabem, né, que eu sou muito transparente. Se eu não me sinto no lugar acolhida, amada, querida, eu falo. Por quê? Você entrega seu filho para um lugar que você não está. Então, quem vai cuidar desse seu filho, né? Quem vai se responsabilizar por essa construção de saberes? A escola é um lugar de múltiplos saberes. Sim. E se ele não está com o pai e com a mãe, ele está com alguém que está fazendo isso, né? A criança está no lugar certo. E o profissional, será que ele está no lugar certo? Né? Porque muitas das vezes a gente vê que não. Então, o meu aprendiz, ele precisa estar num lugar que, de fato, seja um lugar. Colhe, né? Colhe acima de tudo, né? Hoje em dia, né, se você perguntar para as crianças marcos da vida dela, né, conta um dia triste. Um dia lá na escola, que aconteceu isso, tá? Então, as crianças recorrem a fatos negativos das suas vivências vinculados ao ambiente escolar. Isso não pode acontecer quantos anos a gente passa na escola. Uma vida. Uma vida. Então, marcas, cicatrizes, elas se estabelecem nessas nossas crianças. E a consequência não vai ser para a mãe, para o pai, para o professor, vai ser para acima aquele de tudo para indivíduo, né? Que vai se tornar um adulto futuro com aquelas questões não resolvidas. Exatamente. E que poderiam ter sido resolvidas. Com certeza. É nesse contexto que a gente está conversando, algumas falam assim, me indica um advogado, eu vou processar a escola, porque a escola não aceita meu terapeuta, e meu filho continua com o problema e está se agravando. Eu falei, gente, será que é esse o caminho? É judicializar? Ou será que não está na hora de trocar a escola? Né, por um ambiente que acolha. Então, aí eu vou entrar num exemplo da minha vida, da vida da minha filha, que você, inclusive, participou. A Letícia estava em sala de aula e tinha um determinado momento que a professora pediu que as crianças sentassem em roda. E, por algum motivo, ela não gostava de olhar, né? Enfim, por algum motivo, ela não queria estar naquela roda. E ela passou a desenvolver um comportamento no qual ela fazia xixi. Fazia xixi, tipo, na calça, né? Vamos dizer assim. Sim. E por que ela fazia xixi? Porque na hora que escapava o xixi, automaticamente ela era retirada da roda, ia-se ao banheiro com ela para que fosse trocada. Enfim, quando ela voltava, automaticamente a roda já tinha terminado. E nessa situação específica, a escola não estava conseguindo resolver sozinha, né? Mas a humildade de quando a família procura e fala,
posso propor uma ajuda, né? E a escola fala, ok, eu entendi que eu fui até aqui e não dei conta e não resolvi, o problema permanece. Ok, eu aceito a ajuda. Sim. E a ajuda vem e você naquele contexto falou, olha, segura um pouquinho, não troca o xixi de imediato, não vai causar assadura, não vai ter nada, só um pouquinho. Porque se ela perceber, se o comportamento está sendo gerado exatamente para se eximir da roda, né, como fuga da roda, vai resolver. E foi dito e feito, né? Mas assim, a escola teve a empatia acima de tudo, além de humildade, a empatia de falar, acima de tudo, tá o interesse da criança. Acima do meu orgulho de falar, eu resolvo, e na verdade não resolvi nada, né? Tá o interesse da criança e tudo bem receber ajuda, né? Sim. Da família, a pessoa que a família conhece. E eu imagino que inúmeras situações você já tenha passado, né? Tal como essa, em que a escola te aceita, te acolhe, né? E você vai e resolve e, enfim, cria um ambiente inclusivo, né? Para o aluno. Sim. E a gente nem precisa ir muito longe em exemplos assim, que às vezes a gente precisa entender, né, analisar muito um comportamento para poder observar o porquê que ele está ocorrendo. Esses tempos, não foi a primeira vez que eu fiz essa orientação, mas era de um caso, vamos colocar assim, mais simplificado, de criança com transtorno de aprendizagem, com déficit de atenção, e que a professora já tinha tentado todos os recursos, né, que a literatura indica ali, né, para a criança ficar atenta, motivada, enfim. Bom, vamos chamar a psicóloga, né, porque a psicóloga passou algumas orientações, a gente segue todas e nada dá certo. Tá, então olha lá, tia Ná, a gente fez isso, pererei, parará, mas tudo que você passa não dá certo, porque agora a criança estava bem, agora ela tá péssima nos comportamentos, porque ela não olha mais pra mim, ela vira de costas, ela está ficando opositora. Tá, você já conversou com ela? Não, eu sigo os procedimentos. Você já chamou ela e perguntou, como eu posso te ajudar? Tô vendo que você tem muita dificuldade na minha matéria. Tem alguma coisa que eu posso fazer pra te ajudar? Porque eu já te coloquei perto de mim, não dá certo, né? Essas atividades todas grifadas, o enunciado, você não quer fazer mais. Diálogo. A criança teve oportunidade de conversar. Ela não tinha oportunidade de conversar, ela começou a se comportar. Falar através do comportamento. Né? Então, o comportamento dela já estava ali ilustrando que algo não estava legal. Mas precisava partir de um interlocutor, dessa pessoa, desse adulto que é a referência, né? Que é um modelo de resolução de conflitos, de estratégias, né, para a criança. A criança não está pronta na escola. Nem nós. Está em desenvolvimento. Né? A gente também não está pronta, a gente está em construção. Mas eu te peço ajuda. Lena, tô com uma dúvida assim? Pode me ajudar? Nájila, tô com uma dúvida assim? Você pode me ajudar? Outra pessoa, tô com uma dúvida, né? Não tô entendendo o que tá acontecendo. Isso é um ato muito lindo, né? Sim. Porque a gente tá fazendo pelo outro. Então, eu vejo muito dentro da psicologia, na minha atuação, eu faço por eles, né? Eu me coloco no lugar desse aluno e eu gostaria que meu professor me perguntasse: o que tá acontecendo, Nájila? Como que eu posso te ajudar? Né? Porque a literatura não compactua com você. Sim. Né? O seu funcionamento é diferente e eu quero te ajudar. Resolve. Não em todos os casos, lógico, né? Nada Este 100%. caso em específico. Mas tudo começa por aí. Mas né? tem uma via. Sim, tem uma via. Começa por aí. Na minha experiência de inclusão escolar com a minha filha, eu percebi muito que o quanto o diálogo, ele destrava muita coisa e desbloqueia muita coisa. Então, numa experiência que eu lembrei agora, quando no primeiro dia de aula, né, sai a turminha lá. E eu lembro que quando saiu a lista, que a minha filha estava na sala da professora X, ela estava chorando, mas chorando apavorada. E eu percebi claramente que ela estava morrendo de medo. Porque ela não conhecia autismo, ela nunca tinha dado aula para uma criança com autismo. A minha filha tinha muito problema comportamental na época. E ela estava com medo. É comportamento chorar? É comportamento chorar, né? Eu estou com medo, eu não sei
eu não sei o que fazer, né, com essa criança. E eu fui até ela, a gente se abraçou, e eu falei, olha, eu também, quando eu me descobri mãe de uma criança com autismo, eu também chorei de medo. Primeiro que eu não sabia nem o que era autismo, né? Sim. Mas tudo bem não saber. Pode ser que eu não tenha todas as respostas para te dar e pode ser que eu não tenha a ajuda imediata para o que você precisar, mas estou com você nisso, super entendo todas as dificuldades que você vai ter, pode compartilhar comigo, a gente põe uma terapeuta comportamental junto, vamos construir isso. Eu também não sei, te juro que eu também não sei, né? E aí acalmou. Sim. Então, é o diálogo família, escola, né? o diálogo escola-aluno, como você citou o caso da professora, a importância dela conversar. Então, acho que a chave da inclusão escolar, que é o nosso tema hoje, né? É o diálogo entre todos os envolvidos, né? Sim, eu já tive professoras que tiveram crise de pânico, tá? No decorrer do ano letivo, por efetivamente não saber o que fazer, tá? O preparo não veio, né? Então, a gente não sabe realmente o que fazer em certas situações, até porque cada criança é única. Sim. A gente pode pegar o mesmo nome, os mesmos sintomas, né? O mesmo CID. O mesmo CID, né? Mas não é uma verdade coletiva, né? Sim. A gente é único, né? A gente tem a nossa singularidade, os nossos jeitos, né? Às vezes a gente olha... Isso daí tem mais personalidade, né? Desse jeitinho, né? Do que essas características que a gente tá vendo por aí. Então, pra gente, enquanto profissionais, também é uma construção de quem é essa criança. Sim. E de como ela está nesse momento. Hoje ela é uma nova criança, ela é uma pré-adolescente, né? Então ela é uma outra pessoa, assim como eu sou uma pessoa diferente de quando eu comecei a trabalhar. Ágila, né? Nessa área, assim, de descobertas. Então o professor, ele precisa muito do nosso apoio, né, de estar ali, eu brinco, de sentar no chão mesmo e de tentar entender o que está acontecendo, porque ele está ali, né, com aquela criança das 7 ao meio-dia ou das 7 às 18 horas, ele está vivenciando o autismo, ele está vivenciando as deficiências, né, ele está vivenciando as dificuldades junto daquela criança. Então ele precisa compartilhar. Ele precisa de uma rede de apoio, de uma coordenação bacana, né, atenta, que escute, dê suporte, né, treine, suporte. Né? A escola precisa nos receber para que a gente possa juntos ampliar um conhecimento. Porque o conhecimento pedagógico o professor tem, né? Eu brinco quando eu assisto uma aula, eu falo, caraca, eu aprendi isso na escola? Nem lembro, né? Então, a gente não tá ali para tomar espaço de ninguém, a gente tá ali para tornar um espaço bom, de qualidade, né? Que a gente possa entrar nas histórias das crianças como fruto de uma vivência saudável, né? Poxa, que legal, eu tive um professor que acreditou em mim, né? Eu tive alguém que falou, não desista, a gente vai investir em você. Então, o respeito pela criança, né? Da inclusão, vamos pensar assim, até por todas as outras, né? Porque o grupo, o coletivo, né? Eles precisam ser respeitados também, né? Sim. Não só, né, um ou outro, mas sim todos nós, né? Sim. Então, eu acho que é um ato, assim, muito maior do que a gente possa imaginar ou mensurar no cotidiano dos professores, das crianças. A inclusão, resumindo, acaba sendo uma construção, né? Construção. Lembrei de uma outra situação, que enquanto eu lembro que você não estava tão inserida no contexto da inclusão, né? E eu estava tentando mediar, mas parecia que a comunicação estava um pouco travada com uma determinada professora, né? Sim. E aí, no ano seguinte, você entrou. Falei, não, vou precisar de ajuda, não estou dando conta, né? Até porque nos anos, à medida que o fundamental vai avançando, vai ficando pedagogicamente até mais complexo, né? E aí, quando você entrou, a percepção minha foi clara da diferença no comportamento da professora. Então, a gente está falando de análise do comportamento, né? É do aluno, mas também modifica o comportamento do professor, né? Uma boa orientação terapêutica. Porque a gente saiu em um ano de uma professora que
mal cumprimentava a Letícia, porque como a Letícia não falava, me parecia que ela entendia que ela também não compreendia, né? Então ela não se aproximava, ela não tentava sentar, ensinar, enfim, ela não tinha... Ela tinha como se fosse um bloqueio, né? Até por desconhecimento, enfim. E no ano seguinte, quando você entrou e começou a fazer, né, essa intermediação, esse diálogo, quebrar ali, né, os bloqueios todos, enfim, reconstruindo aquela imagem, né, do aluno e tal, ela começou a aplicar até avaliações para Letícia. A gente se surpreendeu com uma em que ela tirou 10, foi fantástico. Falei, nossa, maravilhoso. E uma apresentação de um trabalho em grupo que foi feito, que ela chorou de emoção, essa professora. E ela já está com um pouco mais de 60 anos, ou seja, bastante vivência, muita experiência, né? Ela falou assim, vivi para conseguir ver e experimentar a verdadeira inclusão. Ela também não sabia o caminho, né? E se eu entro e julgo, você não inclui minha filha, você e acuso, o bloqueio só cresce. Mas quando eu tento construir o diálogo, né? Aí a inclusão acontece para ambos os lados. Mas aí eu modifico o comportamento, né? E aí entra... Sim. Mais até uma vez, porque, né, Helena, nós somos modelos. Então, todas as vezes que a gente dá uma orientação para os pais ou para os professores, a gente sempre fala, criança vê, criança faz também, né? Então, nós, enquanto professores, se eu tenho um professor que me dá inspiração, cara, ser professor é maravilhoso, eu também quero ser. A minha professora chega com energia, a minha professora diz bom dia, ela fala, vamos turma, ontem não deu certo, mas hoje vai ser possível. Ela me mostra que sim, é muito legal. A pedagogia faz a diferença, né? Eu sou modelo. Então, se eu recebo a minha criança, né, no consultório, e aí, né? Mais um dia, né? Vamos lá mudar esse comportamento. Não dá certo, tá? Não dá certo. Então, a gente tem que vivenciar a inclusão, né? A inclusão é emoção, né? A gente precisa também percorrer ali na nossa veia, né? A empatia, o respeito, a cooperação, né? É muito bonito pedir ajuda, né? Como a gente falou. E de reconhecer as nossas dificuldades e as nossas falhas é fonte de crescimento, né? A gente cresce quando a gente se descobre, né? Às vezes na falta, na dificuldade, né? No que não deu certo. Então, não deu certo isso, não vamos repetir. Tá? Então, a gente também precisa se olhar. Tenho certeza que o impacto, né, que as nossas crianças trazem, né, nas múltiplas relações são eternas, né? Elas são duradouras. A escola, muito que você disse do pedagógico, né? Ela não é só esse espaço de aprendizagem pedagógica, né? Muito pelo contrário. Até porque o pedagógico a gente garante, às vezes, até no consultório, vamos pensar assim, né? De ensino de Nos Estados Unidos, o homeschooling, né? Que agora, as crianças aprendem em casa. Sem dúvidas, a escola é um universo de possibilidades, né? Às vezes a gente tem crianças que não têm condições, né, de regular ali, né, o comportamento para, de fato, estarem num comportamento de estudante, né, sentada com a apostila, mas ela aprende tanto, né, com os pares, a ter autonomia, independência, né, ter autocuidado, que são aprendizagens de vivências eternas, né? É uma construção de um saber que ninguém vai tirar da criança. Às vezes a tabuada ela esquece, mas se ela teve uma vivência adequada, né, de resolução de conflito, de empatia, pra vida, né? Socialização, né, seguir os pares, é pra vida inteira. Ela vai usar isso em todos os contextos do seu desenvolvimento. E não só a criança que tá no processo de inclusão, mas os seus pares, né? Eu recebi uma mensagem linda de 3 mães da sala da Letícia, falando assim, Lena, a sua filha é uma inspiração para os nossos filhos, porque ela tem dificuldades por conta das sensibilidades sensoriais, auditivas, táteis. Então, você vê que tem um monte de obstáculo físico, fisiológico para o aprendizado dela. E ela supera.
E mesmo assim ela supera e ela aprende. Então, assim, eles olhando para elas, falam assim, ok, eu tenho uma dificuldade, mas a dificuldade da Letícia é muito maior do que a minha. Então, se ela tá conseguindo superar, eu também vou conseguir superar os meus obstáculos. Então, a chave, foi no momento que eu liguei que a chave da inclusão escolar vale não só para a família da criança que está sendo incluída, mas para toda a comunidade escolar. Aquela criancinha que está do lado, a mãe dela que viu o impacto disso, o pai, e cria uma rede de impactos, né? Da inclusão quando ela funciona, né? Com empatia, amor, respeito. Sim. E eu imagino, né? Não sou mãe, mas eu aprendo muito com as mães, né? E ao meu ver, todas as crianças que a gente recebe na clínica são parte de mim, né? Porque a gente se doa muito para buscar, de fato, né? Às vezes eu brinco que às vezes a gente fica meio assim, né? Desanimado, mas a gente encontra nas crianças as respostas, né? Sim. Elas mesmo nos dizem qual é o caminho que a gente escolhe como ensino, a forma com que a gente vai ensinar, né? Então, vamos pensar assim, é uma dificuldade que a gente encontra, mas quando a gente vence, né, um passinho, é uma festa, assim, né, imensurável. Sim. Então, conseguir acompanhar, né, vamos dizer, mais de perto a Lelê, que é um exemplo, né, de perseverança, de uma menina, né, que consegue ali mostrar que ela é muito capaz. Às vezes a gente faz algumas sondagens, né? Você fala, mas será que ela vai fazer? Eu falo, eu acho que vai. E a danadinha faz, né? E eu falo, olha, ela sabe, né? Como que armazena tudo isso, né? Às vezes você pergunta. E ela dá muito conta, né? E a gente sempre acreditou. Então, aquela frase, né? Que sempre tem alguém que precisa acreditar. Sim. Ela é verdadeira. E vai empurrando. É isso aí. Com certeza. No contexto na minha experiência com inclusão, que, assim, não é só o meu contexto. Então, eu vivenciei inúmeras experiências de inúmeras mães, né? A gente acaba virando uma grande comunidade, né? Ai, o que você fez que deu certo? O que você fez que não deu certo? E vai trocando, né? Ideias, experiências. Muitos que não deram certo, eu percebi claramente essa dificuldade do diálogo, porque a gente percebe a outra ponta também na escola, do professor acuado, da escola um pouco acuada, e voltando um pouco na questão da pandemia que a gente estava falando, esse reflexo de saúde mental que deu, né? Sim. E que a gente está colhendo esses comportamentos todos agora no ambiente escolar, é perceptível que agravou ainda mais. Porque aí eu tenho inúmeras crianças, então eu tenho tias professoras de longas datas que falam, nossa, antes da pandemia não tinha tantas crianças na sala com laudos médicos, né? De tratamentos psiquiátricos, neurológicos, enfim. Hoje tem muito mais. Então, isso estressa também mais o professor, que também já está mais estressado. Enfim, todo mundo está sequelado de alguma forma, né? Como você percebe esse contexto, assim, a dificuldade do professor, da escola, com essa quantidade exacerbada, não diria exacerbada, mas enfim, é fato, né? Que está realmente com mais crianças com laudos médicos, né, em sala. Como que tá esse panorama? O que você tem visto disso tudo aí? Complicadíssimo, tá? Porque a gente tem uma criança, né, que ela faz parte desse processo de escola, né, que ela, vamos pensar, ela precisa estar ali também para aquele meio promover o ensino de habilidades para elas, mas a gente tem muitas outras crianças também com várias dificuldades, né? Hoje em dia, nos chama os olhos as crianças com comportamentos exacerbados. Então, aquela criança que grita, que bate, que anda pela sala, que foge,
né? Então, que tem comportamentos muito chamativos, mas a gente também tem aquelas crianças que não têm esses comportamentos manifestos, que também precisam muito de ajuda. As quietinhas. As quietinhas, né? Aquela criança isolada, não participa, não vai na festa da escola, né? O professor não consegue entender o que está acontecendo com aquela criança e por que ela se comporta assim. Então, hoje, no nosso panorama geral, todo mundo precisa ser olhado. Tá? Não é só o que chama os nossos olhos, porque muita coisa passa despercebido. Sim. Então, o cuidado, eu penso que o cuidado é a ferramenta para transformar. A gente hoje precisa olhar todas as nossas crianças que a gente recebe. Mais uma vez, a criança está no lugar certo, né? Ela tá ali num lugar para que ela possa receber os estímulos possíveis, tá? Não tô dizendo que tem que ser aquele cenário pedagógico perfeito, mas dentro daquela possibilidade de aprendizagem, estamos fazendo o melhor, o né? que eu posso fazer, né? Hoje em dia a gente tem escolas que flexibilizam o currículo, né? Então, as nossas crianças que não conseguem ainda frequentarem a carga horária geral, elas frequentam aulas específicas que de fato vão promover um aprendizado. Isso é então, ótimo. Hoje a gente já tem escolas com um pensamento mais humano, de aproveitamento escolar, né? E não de coloque a criança aqui. Ela vai ficar E ela aqui. tem que dar conta, né? Não tem Até que porque nada. a gente não sabe como essa criança tá aproveitando, né? Esse choro excessivo, né? Vamos aprender a qualquer custo. Senta na cadeira, né? Não, calma. Outras possibilidades podem ser implementadas para o desenvolvimento dessa criança. Às vezes essa estratégia não está adequada. Às vezes esse horário não está bacana para a criança, né? Então, o interessante é que a gente, enquanto especialista, também dialogue com as famílias e diga, talvez esse modelo de escola não é bacana. Talvez essas exigências não fazem parte do que seu filho está pronto hoje. Vamos repensar? Né? Mas aí a gente vai numa outra barreira que a gente tem hoje em dia, que é a falta de vaga. Sim, dificílimo. Então, muitas famílias se deparam com um não de prontidão. Não tem mais vaga, né? No próprio telefone já diz, né? Não tem vaga. Às vezes a família tem um sonho da criança atingir uma idade para estudar nessa escola, que às vezes é escola modelo, escola de referência, e não tem vaga, né? E aí fala, e agora? Aonde a criança vai estudar? Não sei. Vamos descobrir. Bem isso. Né? Até porque essa escola que hoje talvez é um modelo, que hoje é uma referência, ela foi construída em cima de muito erro. Que hoje ainda tem vários, né? Sim. Então a gente pode ajudar essa escola aí que deu a oportunidade do seu filho estudar, de se tornar uma escola Também, referência, né? e modelo. Isso. Porque é possível, né? Desde que a gente tenha as pessoas no lugar certo, porque a criança vai estar no lugar que ela precisa estar. Será que essa galera tá preparada, né, para de fato abraçar os novos comportamentos que vêm surgindo, né? Pois As é. novas classificações, as novas crianças que estão chegando. Então a gente precisa ver quão disponível essas pessoas estão para nos receber. Sim. Nesse contexto também, eu lembrei de uma outra circunstância, de pessoas conhecidas minhas. Tinha um aluno com um CID de TOD, né? Que é transtorno opositor desafiador, numa sala de aula. E por conta das crises que ele tinha, né? Em um determinado dia, ele agrediu um outro aluno. Ele deu uma chave de braço no pescoço e teve que juntar 2 professores bem fortes e grandes para conseguir tirar daquele contexto de agressão. Então foi traumático para a turma que assistiu a cena, para a criança que sofreu, enfim, né, a agressão, para a criança que agrediu, porque, enfim, tem todas as consequências. E eu fico imaginando a escola. Sim. Os professores partindo para separar, a mãe da criança que foi agredida muito brava. Ué, mas como? Eu mando meu filho para a escola e ele sofre uma agressão? A mãe da criança que tem o transtorno
que sabe que a criança está em tratamento, está em evolução, mas ainda não chegou no nível ok. Eu imagino todas essas vertentes de todos os envolvidos e um terapeuta comportamental entrando talvez para mediar isso, né? A importância da terapia, né? Comportamental nesses contextos. Sim, muitas das vezes a gente é vista como o bombeiro para apagar o fogo. Sim. E eu brinco que é melhor a gente não deixar causar o incêndio. Então, se essa criança, de repente, está assistida, né? Tem como a gente antecipar algum problema de comportamento. Esses professores estão cientes, né? Porque tem muitos professores que não sabem do diagnóstico da criança. A gente ainda tem o erro de não ter, né, claro... De achar que tem que ser sigiloso, né? De estar claro quais são as dificuldades dessa criança. Sim. E eu acredito, Lena, que a transparência é o melhor caminho, né? De você compartilhar sobre as dificuldades dessa criança, né? Que a gente está com os professores e com os alunos com também? os alunos, né? Às vezes a gente pode estender aos pais, porque as crianças comentam em casa: mãe, o fulaninho fez tal coisa, né? Hoje ele fez outra coisa. Então, acaba que essas informações vão se tornando um pouco mais misturadas, né? Sim. E a gente não consegue trabalhar com a verdade. E não sabe como que chega lá no final, né? A gente não consegue trabalhar com a verdade, com a clareza. Sim. E as nossas crianças, se você perguntar: fulaninho te atrapalhou hoje com o som que ele fez? Nem percebi, tia. Hoje o fulaninho, você viu que ele jogou o lápis e Não vi, acho que ele estava brincando, né? Então a gente também precisa ajudar as crianças coletivamente nessa construção de entender esse espaço do eu, do outro, né? E que às vezes não vai ser 100%. Não vai acertar em todas. Né? Da forma que a gente gostaria que fosse. Sim. Mas eu acho que a transparência, a verdade, para todos ali que vai estar nesse ambiente, tudo, né? Faz a diferença. Sim, porque nesse contexto, por exemplo, eu ouvi de um pai, né? Falando assim, mas essa criança não tinha que estar num ambiente especial, num ambiente próprio para o problema dele. Então, gera outros problemas, né? A falta da informação, né? A falta da transparência realmente vai criando inúmeras consequências negativas para todos os envolvidos. E ao invés de criar inclusão, não, eu vou proteger, eu não vou informar, não vou falar nada, porque eu estou protegendo o meu aluno. Na verdade, não está protegendo, né? Tá prejudicando. Sim. Porque ao invés de incluir, está excluindo. Enfim. E eu imagino, assim, que o teu trabalho é muito complexo, precisa de muita paciência, muito tato, além das técnicas, lógico, né? Mas, acima de tudo, tato. E foi muito bom conversar com você para que as pessoas que estejam ouvindo entendam que nem tudo é só ciência. Precisa, acima de tudo, de habilidade de relacional, de respeito, de não tentar impor, do profissional chegando a entender que... Quantas vezes eu vi você orientando... Quem orienta na sala de aula é o professor. A criança pode ter um suporte, pode ter alguém que está ali auxiliando, mas... Quem manda é o professor. A referência é o professor. Não desrespeite, né? Sim. Então, assim, a gente entra no espaço, mas respeitando o espaço. Então, isso que eu acho, assim, admirável no teu trabalho. Porque é muito além de só a terapia comportamental, né? É mais complexo, mas faz acontecer e faz dar certo por causa dessas outras nuances, né? E a minha sorte é que eu encontro pessoas que querem, né, fazer a diferença. Também. Porque ao longo, né, do trabalho, da trajetória, a gente encontra barreiras, né, que nos limitam e muito. Mas a doação, né, pela missão, já te disse isso, né, que a gente tem algumas missões, né, na nossa vida, que é fazer a diferença. Então, por mais que às vezes alguém, essa menina tá falando isso pra mim, né, eu tenho anos, a idade dela eu
tanto de tempo que eu tenho na sala de aula, e para mim é uma honra poder estar, né, na sala de aula junto a esse profissional cheio de vivência, cheio de habilidades. Tá faltando só a cerejinha do bolo, né? Pra gente poder cantar o parabéns e ter um pouquinho mais ali de qualidade escolar. Então, a minha gratidão também a tantas escolas que nos recebem, né? Que estão de portas abertas para fazer a diferença. Tem pessoas muito boas, né, no nosso mundo aí de inclusão, de transformação, e elas são, assim, as estradas, né, que nos levam a rumo muito bonito, né. Que bom que a gente tem pessoas, temos mães como você também, né, Lena, que apoia as nossas ideias, as nossas estratégias, né. A gente fala, olha, tô pensando em fazer essa atividade, né? O que você acha? Às vezes você fala que não, e eu falo, tudo bem, a gente espera, né? E na maioria das vezes você diz, não, vamos fazer porque eu aposto. E esse apostar é apostar no desenvolvimento dos filhos, né? Porque eu aposto, né, 100% no desenvolvimento de cada criança que a gente recebe lá na clínica, porque eu aposto nas famílias que a gente recebe. Dá trabalho, mas dá frutos também. Com certeza, e é muito gratificante, né, a gente poder ver as consequências desses nossos comportamentos. Tudo é comportamento. Gente, amei o bate-papo hoje com a super Nájila Guedes. Muito obrigado, né, pela tua participação aqui no Pode Incluir, com esse super papo a respeito da área dela, que é a psicologia comportamental, né, da análise do comportamento, nesse contexto, né, de como favorecer cada vez mais aí a prática da inclusão escolar. O assunto é amplíssimo. A gente vai falar muito sobre isso, muitas vertentes, mas hoje a gente deu uma pincelada, né? Uma iniciada nesse bate-papo a respeito de inclusão escolar. E super agradeço a tua presença aqui. É um prazer e, como sempre, comigo. Gente, vamos lá, brigadão, né, pela presença de vocês, pelo tempo de vocês. Não se esqueçam, se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa lá, né, o sininho para vocês receberem as notícias e a informação de quando a gente vai pro ar. Brigadão e até a próxima, no Pode Incluir. E aí, o que você achou? Ótimo.